que está lá no Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 e 24. Que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, um caminho verdadeiro, um caminho na presença de Deus. Amém, igreja? Vamos orar? Pai, queremos te louvar mais uma vez. Queremos dizer ao Senhor muito obrigado, porque a tua presença, ela é notória em nossas vidas. Realiza o teu milagre na vida de cada um de nós nesta noite. Salva a vida, restaura a vida nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, quando a gente fala em sondagem, e a sondagem mostra aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é exato. Nos postos de gasolina, anos atrás, agora tem sondagem computadorizada, mas aí os mais novos, né, quando passava um turno para o outro, eles metiam uma madeira grande, uma régua, né, para sondar ali quantos litros existia no tanque para passar para o outro turno. Hoje, a modernidade não precisa mais disso. Mas quando a gente vê Davi falando com Deus, pedindo para que ele sondasse o seu coração, é porque havia algo de errado na vida de Davi, algo que precisava ser confessado diante de Deus. E como nós precisamos fazer isso? Como nós precisamos pedir a Deus que sonda as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente, para que aquilo que nós não confessamos diante de Deus seja manifestado em nossas vidas, para colocarmos os nossos erros, os nossos delitos, os nossos pecados diante de Deus. Nós oramos pouco, nós confessamos pouco, nós não queremos gastar tempo com Deus. Às vezes nós oramos 5 minutos, achamos uma eternidade. Os maiores evangelistas gastavam horas falando com Deus. Os missionários nos campos gastam horas falando com Deus. Nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus. E se nós não tivermos diálogo com esse Deus, jamais seremos verdadeiros para com esse Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que nos dá tudo aquilo que nós pedimos a Ele, segundo o teu querer e a sua vontade. Pedimos que Deus realize milagre em nossas vidas, mas não queremos gastar 30 minutos, 1 hora com Deus. Gastamos 1 hora, 2 horas, 3 horas de frente para uma televisão assistindo filme, um atrás do outro, mas nós não queremos estar em um canto, em um lugar, sozinho, a sós com Deus.
E quando a gente olha para esse texto, a gente vê a necessidade que Davi tinha naquele momento de estar na presença de Deus, de estar a sós com Deus, de colocar a sua vida em dia com Deus. É isso que nós precisamos. É isso que precisamos entender e compreender, que a nossa vida é totalmente dependente desse Deus. Um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida da igreja, que cuida das nossas famílias. Precisamos conversar mais, gastar mais tempo com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não gastamos mais tempo com Deus, porque nós, como família, não estamos acostumados mais a dialogar dentro de casa. Quem conversa 30 minutos, 1 hora, 2 horas, com seu cônjuge, com seu filho, com sua filha, em casa? Nós conversamos 10 minutos e queremos encerrar o papo. Famílias que hoje dialogam através das redes sociais. Mãe, o almoço está pronto. Esposa, e aí, falta muito tempo, estou com fome. Mas ninguém tem coragem, não vou dizer todos, de ir à cozinha, ajudar a sua esposa a fazer o almoço, a lavar uma louça. Porque enquanto nós estamos fazendo esse tipo de tarefa, nós estamos dialogando, nós estamos conversando. Nós precisamos gastar mais tempo com as nossas famílias, não só dentro de casa, eu na sala, minha esposa no quarto, o meu filho lá na varanda ou no outro quarto. Não, é desligarmos a televisão e dialogar, conhecer. É conhecer o nosso cônjuge, é conhecer os nossos filhos. É saber a realidade de cada um, o que está acontecendo. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente vê Davi necessitado de diálogo, de conversa. E aí Davi se prostra diante de Deus, diante da necessidade que ele tinha naquele momento. E aí eu vejo que Davi floresceu a partir desse diálogo com Deus. E a gente precisa florescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa ser mais presencial, não só dentro dos nossos lares, como também na igreja. Quando a gente faz proposta de encontro nos casais, é para a gente se conhecer, famílias se conhecerem, a igreja se conhecer. E como é bom quando termina o encontro, às vezes a gente fica 30, 40 minutos batendo papo. A comunhão não é só estar no templo adorando a Deus. A comunhão que nós precisamos viver é estar na presença do próximo. Jesus fazia questão de estar presente na vida das pessoas.
Jesus fazia questão de entrar no lar para dialogar. E é esse diálogo que nós precisamos. Essa interação que nós precisamos. Hoje as famílias estão muito distantes uma das outras. Mesmo com fica em casa. Quantas famílias já se desfizeram porque não estavam mais acostumados a dialogar, a conversar com seu cônjuge, com seu filho. Não estavam. Mas esse salmo, ele chama a atenção de cada um de nós a uma reflexão. A uma reflexão diante de Deus, o Todo-Poderoso, diante da lição que Davi nos dá, e diante do crescimento que Davi teve espiritualmente com Deus, o Senhor convida a cada um de nós a obtermos essa experiência. Nós precisamos viver essa emoção. Nós precisamos viver essa realidade. Diante da palavra de Deus. E como educador, e aí nesse trimestre nós estamos estudando a mordomia cristã. Muitas das vezes nós pensamos que ter mordomia, ou colocar em prática a mordomia de Deus, é fazermos algo na casa de Deus. É muito mais do que isso, é muito mais extenso. Primeiro, para praticarmos a mordomia, nós precisamos pedir a Deus para que Ele renove as nossas vidas, diante da palavra dEle. Palavra essa que precisa estar cravada em nosso peito. Palavra essa que nós precisamos conhecer. Por isso a necessidade de estudarmos esta palavra em comunhão. Porque quando aprendemos essa palavra em comunhão, nós aprendemos a proclamar as boas novas do Senhor. E o primeiro lugar que nós proclamamos as boas novas do Senhor é em casa. É falando do amor de Deus. É mostrando aos nossos filhos o poder que Deus tem sobre a vida de cada um de nós. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Ah, é fácil falar do diácono, do pastor, não é? É mais fácil. Mas lembre-se, pai, mãe, que amanhã você pode ser um pastor, amanhã você pode ser um diácono, uma diaconisa, e você já está antecipando o mal dentro da sua casa, dentro do seu lar. Aprenda a palavra de Deus. Deixa Deus mover a sua vida, remover. Estude. Peça a Deus discernimento para que Ele possa explicar versículo por versículo para você proclamar as boas novas do Senhor dentro do seu lar. E aí você está lá praticando a evangelização, missão, comunhão,
tudo de bom para dentro da sua casa. Gaste tempo com a sua família. Reúna a sua família. E aí, quando eu olho para a irmã Ângela, para a irmã Socorro, gente, eu preciso me corrigir. Não quero dizer que a família da irmã Socorro é o exemplo, mas nós precisamos olhar para aprendermos e colocarmos em prática aquilo que nós perdemos. Precisamos cultuar a Deus dentro da nossa casa. E o interessante, irmãos, é que alguns irmãos já sabem, lá se cultua todos os dias. Eles não cansam de cultuar a Deus. E quando eles fizeram 2 anos de culto no lar, quando eu fui lá, eu pensei que fizesse um culto por mês. Ou 2 cultos no mês. Não, gente, é todo dia. Sabe aquele tapa que você ganha? Pum! Eu ganhei. Mas é bom que a gente acorda. A gente se desperta. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: vinde, arrazoemos, ou seja, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Esse é o convite de Deus, para que nós venhamos nos reunirmos em família, falarmos do amor de Deus em família. E em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É através da reunião com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossos lares, confessando diante de Deus os nossos pecados. Ele é fiel. E a fidelidade dele não é como a nossa. A fidelidade dele é real, é verdadeira. A nossa fidelidade precisa observar mais, para que possamos aprender mais diante da fidelidade do Senhor. Alguns mais novos, né, do meu tempo, existia aquela balança, né, que tinha uma frente alta, um ponteiro e uma balança do lado. O cordão que passava por dentro da balança, que saía do prato até o ponteiro, se chamava fiel. Por quê? Porque ele, ao colocar algo sobre o prato, ele dava o peso exato daquilo que estava sobre o prato. Nós precisamos ser assim, sermos exatos diante de Deus, para que possamos ser exatos diante das nossas famílias, para que possamos ser exatos diante da nossa igreja, para sermos exatos diante do reino de Deus. É essa fidelidade que Deus chama a cada um de nós.
Se nesta noite alguém que precisa viver, ter essa experiência diante de Deus e ainda não tem, coloque a sua vida diante de Cristo. Porque Ele vai lhe mostrar o verdadeiro caminho, o caminho da verdade, o caminho do reino. Ele vai abrir a porta do reino de Deus para que você entre. Não fique no lado de fora do reino. Só vão alcançar a salvação aqueles que adentrarem no reino de Deus. Se você ficar no lado de fora, irmãos, lamento. Precisamos ser fiel a esse Deus, precisamos estar dentro do reino dEle, dentro do aprisco dEle, para desfrutarmos o melhor que Ele tem dado a cada um de nós. Nós precisamos conhecer mais a esse Deus. Nós precisamos conhecer mais a esse Jesus, a esse Cristo. Nós precisamos conhecer mais o Filho de Deus. Há pouco tempo eu estava na lição passada, umas 4, 5 lições, e nós estudamos a revista dos 10 mandamentos. E aí a gente falando sobre algo que nós estávamos estudando e que muitas das vezes passam despercebidos por falta de conhecimento, por falta de maturidade espiritual, por falta de estarmos mais presentes diante da palavra de Deus. Algo que passava muito despercebidos e tenho certeza que passam despercebidos na vida dos irmãos. Nós aprendemos que Deus, mais Cristo, mais o Espírito Santo é uma só pessoa. É a única matemática que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que é igual a um só. E eu ouvindo um pastor pregando que Deus era uma pessoa distinta, que Jesus era uma pessoa distinta, que o Espírito Santo era uma pessoa distinta, e muita gente assistindo, ouvindo essa palavra, e por falta de conhecimento, essas palavras têm entrado, esses ensinos têm entrado dentro dos nossos lares. E quantas pessoas estão deixando o evangelho verdadeiro de Cristo para seguirem líderes que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com esse Cristo, só tem compromisso com Ele próprio. Nós precisamos aprender, nós precisamos trabalhar mais. Nós precisamos estudar mais para ensinarmos os nossos filhos o verdadeiro evangelho de Deus, o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que restaura. É esse evangelho que nós precisamos praticar, irmãos.
É esse evangelho que precisamos colocar em prática. É esse evangelho que nós precisamos falar, proclamar ao mundo que Deus cura, que Deus salva, que Deus restaura, que Deus liberta. Porque os três trabalham juntos, como família, e nós, como família, também precisamos trabalhar juntos. Precisamos estar próximos, para que o reino de Deus venha crescer em um só propósito, em uma só verdade, para que todos desfrutem de uma só libertação, de um só milagre, de uma só restauração. É essa a proposta do reino de Deus. E é essa necessidade que nós precisamos ter. Se nós estamos duvidosos dessa realidade, precisamos pedir a Deus: Senhor, sonda-me, mostra-me, Senhor, a verdade, aquilo que eu preciso confessar diante do Senhor, para que a minha vida, a sua vida, a nossa vida venha brilhar diante de Deus. Tem uma história de um joalheiro. Um amigo vai até ao seu local de trabalho, e ele era daquele joalheiro que trabalhava manualmente. Todas as peças dele era feita manualmente. E aí chegou um amigo próximo dele, e ele mostrou ao amigo todas aquelas joias, aquelas belezas que estavam diante da sua bancada, em uma gaveta, e cada quadradinho uma peça que ele confeccionou, cada joia. E o amigo, ao olhar para aquela gaveta, viu uma pedra opaca, uma pedra sem brilho, uma pedra que, ao olhar, não tinha valor nenhum. E o amigo desse joalheiro chegou para ele e falou: rapaz, que pedra é essa? Uma pedra opaca, feia, sem brilho. E ele falou: olha, essa pedra é a mais valiosa de toda a minha coleção. Mas como pode ser uma pedra opaca, feia, sem brilho? Pode ser a mais valiosa da sua coleção. E aí, aquele joalheiro pegou: eu vou lhe mostrar que essa pedra é a mais brilhante, é a mais valiosa que tem em minha coleção. Ele pegou aquela pedra, colocou sobre a sua mão, fechou a sua mão por alguns instantes, e quando ele abriu a sua mão, aquela pedra brilhava mais que as outras. O que eu quero dizer, irmão, que muitas das vezes nós nos achamos opacos, sem brilho, sem valor nenhum. Mas uma coisa eu quero dizer para você nesta noite: você é a pedra mais valiosa que existe no reino de Deus. É a pedra mais brilhante que existe no reino de Deus. Se você está se sentindo uma pessoa opaca, sem brilho, coloque a sua vida diante de Deus.
coloque a sua vida diante das mãos do Senhor. Porque Ele vai realizar um grande milagre na sua vida. Ele vai fazer de você uma pessoa opaca mais brilhante dentro do reino de Deus. Quando nós pedimos para que o Senhor venha sondar, é para que nós possamos colocar tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, a nossa convivência com Deus, o nosso diálogo com Deus, para fora, para que Ele possa nos envolver e tomarmos em suas mãos e fazer o maior dos milagres em nossa vida, que é brilharmos dentro desse reino. É as pessoas olharem para nós e dizer: há algo espetacular em você, diferente. Você é diferente. Mas saiba que nós somos diferentes. Nós vivemos nesse reino, nesse mundo, mas não fazemos parte dele. Nós fazemos parte do reino de Deus. E se você ainda não colocou a sua vida diante de Cristo, coloque. Deixa Deus fazer de você uma pessoa brilhante, uma pessoa de valor. Porque é você que leva o brilho de Cristo para dentro da nossa casa. É eu e você que leva o brilho de Cristo lá na supervia. É eu e você que leva o brilho de Cristo lá na condução, seja do metrô, do ônibus. É eu e você que levamos o brilho de Cristo lá para a faculdade, lá para o nosso local de trabalho, para a nossa escola. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É Cristo fazendo-se brilhar em nossas vidas. É Cristo fazendo com que cada um de nós venhamos brilhar para este mundo e mostrar que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena sermos mordomos do Senhor. Vale a pena falar do amor de Cristo que Ele tem por mim e por você. Vale a pena. A maior riqueza que nós podemos alcançar nesta terra é a nossa salvação em Cristo Jesus. É olharmos para a cruz, não vendo mais Cristo, porque hoje ela está vazia. Porque hoje Ele está à destra do Pai. Porque hoje, cada um de nós que colocamos a nossa vida diante de Cristo, recebemos o maior dos milagres, que é o milagre da salvação. E é essa salvação que nós buscamos, não só para nós, mas também para a nossa família, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, familiares, seja qual ele for, mas nós queremos que todo mundo alcance a salvação em Cristo Jesus. Mas para que isso ocorra, nós precisamos proclamar as boas novas do Senhor dentro do nosso lar, através do diálogo. Esse diálogo não pode faltar
dentro do nosso lar. Esse diálogo, ele precisa ser verdadeiro dentro do nosso lar. Esse é o convite de Cristo. Esse é o convite do Senhor para todos nós. Que nós possamos viver mais na presença de Deus. Andarmos coladinho com Cristo, coladinho com o Senhor, dialogando, gastando tempo com o Senhor, gastando tempo no aprendizagem da palavra, aprendendo mais de Deus, conhecendo mais de Deus, conhecendo mais de Cristo, conhecendo mais o nosso próximo, o nosso cônjuge, conhecendo mais os nossos filhos. Essa é a proposta de Deus na vida de cada um de nós, na vida de cada família. Isso é primordial para que o reino de Deus venha manifestar a sua glória, a sua majestade diante do trono soberano sobre a vida de cada um de nós. E que Deus possa não só continuar transformando a nossa vida, mas também transformar a vida daqueles que precisam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Hoje o Senhor faz um convite a todos nós. Primeiro, aqueles ainda que não colocaram a sua vida diante do Senhor. Eu só tenho a dizer, não perca tempo. Não perca tempo. Corra. Cristo está de braços abertos para você. Ele quer fazer algo milagroso na sua vida. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. Louvo a Deus pela minha vida, porque há 26 anos eu dei esse primeiro passo. E até hoje estou na presença do Senhor. E Deus tem trabalhado na minha vida todos os dias, até que Ele me chame. Mas enquanto Ele me chamar, Ele está trabalhando na minha vida. E Ele quer trabalhar na sua vida. Mas também eu quero dizer aos meus irmãos em Cristo: pensem, meditem, anda mais colado com Cristo, com Deus, gaste mais tempo com o Senhor, porque quando você aprender que vale a pena gastar mais tempo com o Senhor, você vai querer gastar mais tempo com a sua família. Porque aí você não vai gastar mais tempo só com Deus. Você vai gastar mais tempo com a sua família e Deus. Amém? Curve essa ovelha, vamos orar. Pai, queremos te louvar. Queremos dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor convida a cada um de nós a termos uma responsabilidade maior para com o Senhor. Senhor, continue sondando as nossas vidas, para que alcancemos uma realidade que jamais experimentamos, mas que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um de nós nesta noite algo transformador, algo que jamais sentimos e que precisamos experimentar
para mostrarmos a esse mundo que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena estar na presença do Senhor. Senhor, salva a vida nesta noite. Liberta, Senhor, vidas nesta noite. Restaura a vida nesta noite em nome de Jesus. Restaura a família nesta noite em nome de Jesus. Faça o seu milagre na vida da sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Continue orando, irmãos. Continue orando. Coloque a sua vida diante de Deus. Diga para Ele como é importante você estar ao lado dEle, você depender dEle. E você esta noite que ainda não colocou a sua vida diante do Senhor e quer declarar ao Senhor a dependência total do Senhor Jesus sobre a sua vida, você tem hoje a rica oportunidade de fazer isso esta noite em nome de Jesus. Alguém nesta noite que quer declarar ao Senhor: eu quero receber a esse Cristo, eu quero viver ao lado desse Cristo, eu quero que Cristo me conduza, que Cristo conduza os meus passos. Alguém nesta noite? E a minha segunda palavra é: a cada um de nós eu sou o primeiro. Você quer declarar diante de Deus, pedindo a Ele que Ele sonde a sua vida profundamente, para que Ele venha remover tudo aquilo que ainda incomoda você nesta noite, mas que você alcance a restauração plena, real, para com esse Deus, através da sondagem que Ele pode realizar na sua vida nesta noite. Se há alguém que quer declarar isso ao Senhor nesta noite: Senhor, sonda a minha vida, sonda o meu coração, mostra-me, Senhor, aquilo que ainda incomoda a minha comunhão com o Senhor. Fique de pé, porque eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro que preciso e dependo da graça, da restauração, do milagre de Deus sobre a minha vida. Deus quer fazer o sobrenatural na vida de cada um de nós. Quer fazer o sobrenatural na minha família, na sua família. Mas para isso nós precisamos nos rendermos mais diante desse Deus. Quero chamar a irmã Aline. Vem cá, irmã Aline. Vem cá, irmã Aline. A irmã Aline vai orar por nós. Não só sobre a vida dela, mas também por cada um de nós nesta noite. Para que Deus possa nos abençoar. Para que a nossa vida seja abrilhantada diante de Deus. Para que as nossas famílias sejam abrilhantadas diante de Deus. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai,
Deus santo, Deus bendito, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor em qual a nossa igreja tem crido, santo é o seu nome. Confiamos na sua majestade. Temos, Senhor, consciência da sua soberania. Louvamos e engrandecemos o seu santo nome, pois não há outro Deus como o Senhor. Senhor, sobre a sua majestade, Espírito Santo, nesta noite, eu venho, Santo Espírito de Deus, pedir, clamar, entregar sobre as suas mãos cada família aqui representada. Senhor, te entregando no seu altar, pedindo, Deus, que tenha misericórdia de nós, para que possamos conhecer mais de Ti, para que possamos colocar em prática a intimidade com o Senhor, para que possamos buscar a sua face, Espírito Santo de Deus. Senhor, o Senhor já estás à porta para vir buscar a sua igreja. O Senhor nos chama à responsabilidade nesta noite, para estar, Senhor Jesus, conhecendo mais de Ti. Senhor, nos colocamos, Senhor, sobre os seus cuidados, na esperança, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a caminhar de acordo com a sua vontade. Senhor, nos dê sabedoria para que possamos enfrentar o dia mau. Senhor, nos ajude a ser servos seu, servos de orelha furada, servos que saiba te servir como convém. Que possamos, Santo Espírito, realmente servir a seu reino e proclamar o seu evangelho. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem feito. Grande é o Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Continua conosco, Espírito Santo, nos dando, Senhor, autoridade para falar do seu amor para o mundo. Que possamos ser, como o pastor falou, luz, sal, tempero sobre a vida de cada pessoa que passar por nós. Senhor, continue palestrando no nosso coração, para que nossa alma se encha do seu Espírito. Assim eu entrego a nossa igreja, assim eu entrego cada irmão sobre os seus cuidados, Espírito Santo, na certeza que a noite de hoje não foi em vão. Nos conduz em segurança para casa, Espírito Santo, que possamos entender que o Senhor é o nosso melhor amigo. Sobretudo, Senhor, faça a sua vontade sobre a igreja, faça a sua vontade sobre cada servo, e que possamos entender a soberania e majestade do Senhor. Maranata, Yeshua, esperamos por Ti, na certeza do que o Senhor cuida de nós. Em nome do seu Filho amado, que vive, que reina, eu entrego, Senhor, todas as nossas petições no seu reino, e que suba, Senhor, Espírito Santo, como cheiro suave no trono da glória. Em nome de Jesus, amém.